bem com vocês? Eu espero realmente que vocês estejam bem. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu aprendi inglês. Eu acho que é uma dúvida e é um vídeo muito esperado por todos. Então, se você tem interesse em saber como é que foi o processo, continue aí conferindo. Então, eu sempre achei, na verdade, um máximo a língua inglesa. Desde pequenininha, quando eu tinha os 6 aninhos, eu ficava tentando cantar em inglês. Então, tipo, era uma coisa muito, tipo, sabe, bem louca mesmo. Eu adorava tentar fingir que eu falava inglês. E daí, quando eu tinha cerca de 12 a 13 anos, eu entrei pro Kumon pra fazer, na verdade, matemática. Com o passar dos anos, eu comecei a ter a ideia de ser aeromoça. E daí eu falei, eu gostaria de ser aeromoça, mas eu gostaria de fazer voos internacionais. Então eu deixei de lado matemática e comecei a fazer inglês no Kumon. Aí no Kumon eu fiquei por uns 4 anos, mais ou menos. A técnica deles é de começar desde a sua dificuldade. Então eu comecei lá no beabá, assim, começar a falar cachorro, dog, cat, essas coisas. Saber cor, bem assim, iniciante. Isso que é legal, porque você consegue aprender de uma maneira mais, assim, profunda, entendeu? Só que eu sentia que eu não conseguia falar. O Kumon, ele te desenvolve muito, assim, na escrita, no vocabulário. Você lê muito texto pra instrutora, mas não tem aquela coisa de conversação. Eu sentia que tinha uma base boa de vocabulário, de gramática, mas eu não conseguia falar, eu tinha um certo medo de me comunicar. Eu acabei saindo do Kumon, eu fiquei acho que alguns meses, coisa de 5 meses sem estudar inglês. E daí o Matheus, o meu namorado, ele fez um intercâmbio na Irlanda e ele tinha o hábito de ir muito no cinema lá na Irlanda. Então ele assistia muito filme em inglês, sem legenda, sem nada. Acabei adquirindo esse hábito também. E foi que eu comecei a conseguir ouvir mais, a sentir, sabe, a conseguir ter o ouvido mais sensível em relação ao inglês. Eu decidi ser au pair, então eu acabei voltando pro inglês. Eu acabei fazendo, dessa vez, aulas particulares, porque eu sentia que eu precisava falar, soltar minha fala. Por conta disso que eu acabei escolhendo uma pessoa que era mais, assim, focada na conversação. E foi que eu comecei a desenvolver mais, eu comecei a conseguir falar um pouquinho mais, me comunicar mais. Porque, afinal de contas, eu tinha que fazer muitas entrevistas no Skype. Então eu tinha que me soltar. Comecei a estudar inglês com 15 anos de idade. Então, sempre eu tentava captar alguma coisa além das aulas, assim, em relação ao inglês. Muitos professores falaram que a minha pronúncia era muito boa, porque eu gostava de uma música, eu ia lá no site, Vagalume, Letras, e eu cantava a música e acompanhava a letra pra, tipo, falar certinho, sabe? Então isso ajudou eu a ter uma pronunciação muito boa. Muitas pessoas, inclusive, tive um professor americano que ele falou que minha pronúncia era maravilhosa. Que esse sino deve ser um Papai Noel. E além de assistir muito filme e ouvir muita música e tudo mais, e bem no final, quando eu tava quase indo pro intercâmbio, eu comecei a estudar muito sozinha também. Além das aulas que eu tinha, que eram 2 vezes por semana que eu fazia. Esses 2 livros não é merchan, é só pra ajudar vocês mesmo, porque a gente não recebe nada pra fazer esses vídeos. É só a boa intenção mesmo. Eu estudei muito por esses livros, eu até hoje tenho, na verdade. Até hoje eu tenho algumas atividades pra fazer que são bem interessantes. Esses livros você consegue encontrar na Saraiva, se eu não me engano, foi lá que eu comprei. São cerca de 50 reais cada um, não é tão caro assim. São 2, porque é assim, um é o curso, que é a parte teórica, onde você vai aprender. Eles ensinam primeiro, aí tem alguns exercícios só no livro do curso, que é o teórico. Aí tem esse outro livro, que é o prático, onde tem muito mais exercícios que o outro anterior. O outro ele te dá a teoria, esse te dá a prática, te dá exercícios. E o legal é que esses livros, ele tem um aplicativo que você pode baixar no seu celular, ou até mesmo você pode entrar no site deles, que tem áudios, porque tem muito exercício aqui que você tem que ouvir um áudio primeiro e aí depois fazer os exercícios. Isso é muito legal, eu achei muito bacana isso aqui. E são áudios, assim, de graça, que você pode ouvir, que é específico pros livros.
Tem o nível intermediário, que na época eu peguei o intermediário, mas esse aqui tem até o básico do básico. Tem básico 1, básico 2, intermediário, aí tem o avançado, e daí tem Business 1 e tem o Business 2. Então é muito interessante, eu indico muito esse livro. A minha professora que me dava aula de conversação disse que esse livro era muito bom. Então fica aí a dica pra vocês. Além de todas essas dicas que eu dei pra vocês, eu também usava muitos aplicativos em inglês. No caso, acho que todos conhecem o Duolingo, é muito bom, eu super indico. E tinha um que eu usava que chamava Hello Talk. O Hello Talk você consegue conversar com pessoas que já falam a língua. E o legal dele é que você pode ensinar o português pra pessoa que quer aprender português, e a pessoa que já sabe o inglês ensina pra você o inglês. Isso é muito bacana, porque no seu próprio perfil você cria, eu sei falar português, mas eu gostaria de aprender inglês e francês. Aí só pessoas que sabem inglês e francês vão entrar em contato com você, que tem os mesmos interesses. Então era muito legal, eu conversava direto com pessoas. Até hoje tem um amigo que eu converso, que inclusive é da Turquia, e eu mandava áudio pra ele, sabe? É legal que você pratica realmente o seu inglês, então vale aí a dica. O Hello Talk e o Duolingo é muito bom. Criar o hábito de ler em inglês também é muito interessante, porque quando você tá lendo inglês, automaticamente você tá lendo as coisas em inglês na sua mente, e automaticamente você vai começar a meio que desenvolver o seu cérebro pra tentar pensar e organizar coisas em inglês. Então, eu lia muitos livros, e quando eu também fui para os Estados Unidos, eu comprei o Kindle, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que eu posso comprar livros e baixar ele online, só ler o livro aqui, que é melhor do que ficar carregando um monte de livro pra cima e pra baixo. Então, mas criar o hábito de ler pelo menos alguma coisa, alguma reportagem, algum texto, algum livro que seja fininho, de criança mesmo, vale a pena. Então eu indico muito tentar ler pelo menos alguma coisa por dia em inglês, que vai te ajudar bastante a criar vocabulário. Isso te ajuda a criar muito vocabulário. Uma coisa também que eu comecei a criar um hábito, na verdade, nos Estados Unidos. Joga lá, se você tem canal fechado, ou no YouTube mesmo. Joga lá na CNN, na NBC, que são os canais de... Gente, desculpa que tá um pouquinho de barulho, porque tem muita movimentação na minha rua aqui, entendeu? Então não ligue. Então, são canais de notícias internacionais. Então, joga lá e fica ouvindo, sabe? Porque isso vai fazer com que o seu ouvido fique mais familiarizado e você até vai conseguir começar a falar alguma coisa. Isso ajuda bastante, realmente. Às vezes eu fazia isso nos Estados Unidos porque eles têm o costume de levantar e já ligar a TV e ficar assistindo o jornal, e eu ficava lá assistindo que nem louca. E você, a vantagem é que também você vai ficar por dentro dos assuntos aí contemporâneos, né? É positivo. Coisa que eu comecei a fazer também depois que eu fui para os Estados Unidos. Assistir coisas no YouTube em inglês. Por exemplo, um tutorial de maquiagem. De vez você ir lá procurar a Camila Coelho, que fala em português, procura uma... não sei o nome de alguma blogueira que fala inglês. Mas enfim, eu jogava tutorial de make-up, assim, com pessoas que falavam o inglês, que aí você já fica mais familiarizado, e é uma coisa assim que você gosta, que você tem interesse. Ou se, por exemplo, você gosta de games e quer ver pessoas jogando determinado jogo, põe lá em algum canal de um youtuber que fala inglês, que isso vai te ajudar muito, que é uma coisa que você sente prazer em ver, em saber, né, se informar, e vai estar aí ali em inglês. Eu acho que é isso. E música me ajudava muito, é uma coisa que eu aprendi bastante em inglês, era através de músicas, de ouvir uma música e querer saber a tradução. Mas assim, o que eu fazia era o seguinte, eu não pegava a tradução já, tipo, pronta, lá em português, que tava lá no site. Eu tentava traduzir a música com a letra original e eu só procurava as palavras que eu não tinha conhecimento algum. E daí depois eu só procurava essas palavras assim, sozinhas, e depois eu tentava jogar no contexto ali da música, e é assim que você aprende inglês, não é você vendo a letra original e a tradução. Você nunca vai aprender inglês assim. Tenta forçar a entender o texto, pelo menos o contexto, porque tudo é questão de contexto. Até quando você vai começar a falar com nativos, é tudo, até hoje, é questão de contexto. Tem coisas às vezes que as pessoas falam que eu não entendo, mas algumas palavras só que eles disseram pra mim na conversa, eu já cato, eu já sei do que eles estão falando, e eu só jogo no contexto. E isso funciona. No começo você nunca vai saber 100% o que a pessoa tá falando, mas por algumas palavrinhas chaves, você consegue entender o que a pessoa tá querendo falar e querendo pedir pra você. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A Gabi vai falar como foi a trajetória dela no inglês, que foi totalmente diferente da minha. Então, mais uma coisa que eu digo pra vocês é: não adianta você querer aprender uma coisa que você não tem interesse.
ou que você não tem um objetivo. No meu caso, eu tinha muito interesse, adorava, eu queria muito aprender a língua e eu tinha objetivos, eu queria ser aeromoça. Hoje em dia já não quero, mas essa é outra história. Eu tinha objetivos, então os dois juntos me ajudaram muito a conseguir aprender a língua mais rápido. Então, se você não tem interesse, cara, não vai. Você tem que criar interesse ou pelo menos ter algum objetivo. E nunca é tarde pra você aprender inglês, cara. Não importa se, não, é só quem é pequenininho, de pequeno que você consegue falar. Não, isso é mentira, cara. Se você se esforçar, vai. Então, tenha força de vontade, nunca desista que você um dia vai conseguir. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo.